Olá pessoal, sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Agora nós estamos falando das figuras geométricas, figuras bidimensionais. Bidimensional quer dizer que ela tem duas medidas, duas dimensões. Nós vamos falar hoje sobre os quadriláteros. Os quadriláteros são aquelas figuras que têm quatro lados. Alguns deles são o quadrado, o retângulo, o paralelogramo e o trapézio. Todas essas figuras têm quatro lados, mas o tamanho dos lados é que faz com que elas sejam diferentes. Para descobrir quadriláteros. Vamos ver, eu coloquei aqui na mesa o tangram, que é aquele quebra-cabeça que é formado por 7 formas geométricas. E eu juntei as formas de maneira a formar um quadrado. Vejam que as medidas dos quatro lados são iguais. E ele está dividido em formas geométricas, que essa é a configuração do tangram, tá? Quais dessas peças do tangram tem quatro lados? Vejam que quando a gente desmonta o tangram, nós encontramos vários triângulos, e os triângulos não têm quatro lados. Então, essas aqui são triângulos, eu não vou utilizá-las nesse momento. Sobraram duas figuras com quatro lados, tá? Essa figura aqui é o paralelogramo. Ele tem quatro lados, mas os ângulos não são retos, tá? Ao contrário do quadrado. O quadrado tem quatro lados, mas todos os ângulos são ângulos retos. Aqui no paralelogramo, não. Usando um paralelogramo e um triângulo pequeno do tangram, podemos construir mais um quadrilátero, que é o trapézio. Observem aqui, vou fazer nesse sentido, que eu juntei essas duas figuras e consegui uma figura com quatro lados. 1, 2, 3, 4. A figura completa tem quatro lados. Essa figura, na qual tem um lado maior e um lado menor, que estão paralelos, tem a mesma distância entre elas, é chamada de trapézio. Então, usando as peças do tangram, eu montei um trapézio, parecido com esse aqui. Então, vejam, três diferentes quadriláteros. Três figuras que têm quatro lados cada uma, mas que são bem diferentes. Aqui eu tenho paralelogramo, tá? Que este lado é paralelo a este e este lado é paralelo a esse. Aqui eu tenho trapézio, que só esse lado é paralelo a esse, esses dois não são. E o quadrado, que tem todos os lados paralelos e ainda por cima tem ângulos retos. Todas elas são quadriláteros, ok? Será que eu consigo montar com o tangram outros tipos de quadriláteros? Vamos ver aqui. Um quadrilátero é o quadrado, mas vocês já conhecem um outro quadrilátero que também tem ângulos retos, mas que é o retângulo. Será que eu consigo fazer um retângulo usando as peças do tangram? Eu vou usar essa peça aqui e os dois triângulos. Que forma geométrica é essa? É um retângulo. Veja que tenho dois lados com a mesma medida e outros dois lados com a mesma medida, certo? É um retângulo, tem esses lados paralelos e esses lados paralelos. A diferença do retângulo para o quadrado é que o retângulo não tem os quatro lados com a mesma medida, eles têm a mesma medida 2 a 2. Será que eu consigo fazer um outro quadrado, além deste quadrado aqui? Eu tenho uma peça que tem o formato de quadrado, mas eu consigo, com o tangram, montar mais um quadrado. Ele é maior que esse aqui, mas ele tem a mesma medida nos quatro lados. Os quatro lados tendo a mesma medida,
é um quadrilátero que a gente chama de quadrado, tá? Eu consigo fazer aqui ainda mais um quadrado, que é esse aqui. Ele tem o mesmo tamanho desse, mas ele foi formado por dois triângulos, ok? Então, a gente observou aqui várias maneiras de montar quadrados com as peças do Tangram. Eu mostrei para vocês um retângulo, vamos relembrar aquele retângulo. Esse é um retângulo. Tem um outro retângulo que eu consigo montar com as peças do Tangram, que é esse retângulo aqui. Ele é feito pela junção de dois quadrados. Então, observe que aqui a medida desse lado é igual à medida desse lado, e a medida deste lado é igual à medida deste lado. E será que eu consigo montar outro trapézio com as peças do Tangram? A gente tinha montado um trapézio que tinha esse formato aqui. Esse é um trapézio, conferindo, tem 1, 2, 3, 4 lados, e este lado é paralelo a este lado. Será que eu consigo montar mais um? Eu vou montar mais um trapézio com as peças do Tangram. Desta vez é este trapézio aqui. Olhem, novamente, este lado é paralelo a este lado. Tem 4 lados? 1, 2, 3 e 4. Então, esse aqui também é um trapézio. E o paralelogramo? A gente tinha esse paralelogramo aqui, mas será que eu consigo montar um outro paralelogramo usando as peças do Tangram? É muito fácil. É esse aqui, ó. Ele está no sentido inverso desse aqui. Continua sendo um paralelogramo. Eu tenho 1, 2, 3, 4 lados. Este lado aqui é paralelo a este lado aqui. E este lado aqui é paralelo a este lado aqui. Será que eu consigo montar mais alguma figura? Eu vou montar uma figura aqui, quero que vocês analisem e me digam que figura que é. Primeiro, se é um quadrilátero e, em segundo lugar, se essa figura, qual é o nome dela? É um quadrilátero? Vamos contar os lados. 1, 2, 3 e 4. E que figura é essa? Temos dois lados paralelos aqui e dois lados paralelos aqui. É um paralelogramo. Será que eu consigo transformar esse paralelogramo em uma outra figura? E se eu fizer assim? Quantos lados nós temos? 1, 2, 3 e 4. Este lado é paralelo a este e esses dois não são. Qual é o nome dessa figura? É um trapézio. Com isso, nós vimos diferentes figuras formadas pelas peças do Tangram. O desafio agora fica para você pegar o Tangram que você tem em casa e tentar reproduzir essas figuras e, quem sabe, até encontrar outros quadriláteros que são formados com as peças do Tangram. Então, na aula de hoje, nós entendemos o que são quadriláteros, conhecemos alguns deles, como o quadrado, o retângulo, o paralelogramo e o trapézio, e vimos que com as peças do Tangram nós podemos montar alguns quadriláteros, verificando e encontrando o nome que eles podem receber, ok? Nos vemos na próxima aula.